Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de alguns fatores que contribuem para a coerência textual, ou seja, aquilo que dá sentido ao texto. Bom, vamos lá. Conhecimento linguístico é o conhecimento da língua, de sua estrutura gramatical e do sentido das palavras. Então, nós vamos chamar de conhecimento linguístico. Conhecimento de mundo é o conhecimento prévio do mundo, de acordo com a vivência do falante, são os modelos cognitivos, ou seja, é tudo aquilo que você percebe ao seu redor e consegue relacionar com o texto. Conhecimento partilhado. Os interlocutores devem ter uma série de conhecimentos em comum para que haja o equilíbrio entre as informações novas e as conhecidas. Ou seja, de maneira bastante simples, significa que todo mundo tem algo para compartilhar e todo mundo tem algo para aprender. Então, cada pessoa pode ensinar algo e assim como todos estamos aptos a aprender coisas novas. E aí nós compartilhamos informações e devemos estar abertos para novos conhecimentos, novas ideias. Inferência é o conhecimento que pode ser deduzido. Então, você lê um texto, você infere que, você deduz que, a partir do seu conhecimento de mundo, de conhecimento compartilhado, você consegue deduzir a, a informação que foi passada para você, a mensagem. Contexto são elementos que se relacionam com a situação comunicativa. Então, em que tempo que se fala, de onde se fala, para quem se fala. Situacionalidade é a série de elementos situacionais presentes no momento da comunicação linguística. Então, em que situação se encontra? Informatividade é o número de informações presentes no texto, prevendo a troca entre o emissor e o receptor. Bom, a informatividade, ela se relaciona com a compreensão de texto, ou seja, são todas as informações que o texto me passa. Já a inferência, como eu falei anteriormente, vai para o campo de interpretação, porque não é exatamente o que o texto me dá, mas é o que eu percebo dele. Focalização alude ao modo de ver específico sobre um determinado conhecimento. Ou seja, na focalização você deve perguntar: esse texto me diz o que exatamente? Qual é o foco? Qual é o propósito? Intertextualidade, como já vimos, refere-se a conhecimento de outros textos, né? Intertextualidade significa que aquele texto dialoga com outros textos. Intencionalidade e aceitabilidade. O emissor tem uma série de objetivos, de intenções ao estabelecer a comunicação. Já a aceitabilidade é a capacidade do receptor em atribuir coerência ao texto recebido. Então, olha só. A intenção é quando você demonstra o objetivo, né? Quais são as suas intenções ao me dizer isso ou ao me escrever isso? O que o autor quis dizer exatamente? Agora, a aceitabilidade é quando eu entendo, eu vejo coerência, eu consigo relacionar os sentidos, aquilo tem lógica para mim. Lembrando, pessoas, que aceitabilidade não significa que você concorda. A aceitabilidade tem a ver com aquilo, com o termo eu entendo, eu compreendo, ou seja, eu compreendo o que o texto me diz, eu sou capaz de detectar as informações, né? E aí, de acordo com a minha interpretação, eu posso concordar ou não. Mas a aceitabilidade tem a ver com o sentido. Aquilo me faz sentido, independente de eu concordar ou não. Eu aceito a informação. Concordar ou não concordar está no campo de argumentação e de opinião. Aí é com você. Cada um carrega a sua própria opinião. Ah, consistência e relevância.
Todos os dados textuais devem contribuir para que não haja contradição. Por isso a consistência. Já a relevância é a relação de importância dos enunciados para o texto. Vamos lá. Então, a consistência diz que todos os dados que são apresentados no texto, eles são o quê? Eles contribuem para que não haja contradição no texto. Ok? E já a relevância é a importância. Então, será que o que está me falando é realmente importante? Né? Será que isso é realmente relevante para mim? E se é relevante, esse texto me passa informações consistentes, ou seja, informações que não se contradizem, né? Vamos lá, falar só um pouquinho de correção, coerência, coesão e clareza. A noção de correção, neste caso, pauta-se pelas prescrições da norma culta do idioma, ou seja, a gente chama de norma culta essa língua padronizada. Nós precisamos de uma língua em comum para nos comunicarmos. Porque se cada um de nós fosse falar, se nós fôssemos falar da forma que a gente acha que deve falar, em qualquer ambiente, aí nós teríamos muitas línguas, muitos dialetos dentro da mesma língua. Já existe, né? Nós temos variações na língua. A gente, em outro momento, vai falar de variação linguística. Mas a língua padrão, ela unifica a nossa comunicação. A partir da língua padrão, todos podem se fazer entender. Então, a norma culta do idioma, que é desconhecido por grande parte de usuários comuns, né, criando autênticas armadilhas para que participam da competição. Os concursos, infelizmente, visam, sobretudo, a eliminar o maior número possível de candidatos, sem se preocupar-se com a devida avaliação do domínio concreto que o futuro profissional possui sobre a língua portuguesa, instrumento oficial de comunicação dos cidadãos desse país. Ou seja, a língua culta, a norma culta ou língua padrão, né, da nossa amada língua portuguesa, ela é uma língua privilegiada. O que significa? É uma língua que identifica se o sujeito está letrado, né? Então aí a gente poderia ir para um campo que nós chamamos de alfabetização e letramento. Resumidamente, de uma forma bastante simples falando, a alfabetização tem a ver com a pessoa saber ler e saber escrever. O letramento tem a ver com escrever com excelência, escrever com qualidade, dentro do acordo da norma culta, né? Dentro da língua padrão, mas não basta apenas escrever adequadamente ou corretamente, entre aspas. Você precisa ter o domínio dessa língua, né? Você precisa você tem que ser coeso e coerente e ter uma capacidade interpretativa da língua portuguesa. Então esses são os mecanismos que fazem de você uma pessoa letrada, né? Uma pessoa que estudou a língua portuguesa e que tem o domínio, que tem um conhecimento mais aprofundado. E essa língua portuguesa, de acordo com a norma padrão, nós chamamos de uma língua privilegiada, ok? A escolha equivocada de um conectivo pode determinar, neste caso, uma falha de coesão sequencial do texto. A interpretação de um elemento do discurso dependerá sempre do outro, assegurando-se relações de sentido existentes entre ambos, a partir fundamentalmente de recursos do sistema léxico-gramatical, a oportuna seleção de uma singela conjunção coordenativa. Redefine-se, em certa medida, o perfil das provas de língua portuguesa. Ainda que os conhecimentos mais usuais de gramática não devam ser desprezados, valoriza-se a prática da interpretação de textos e confere-se uma inequívoca atenção a aspectos inusitados da gramática textual. Ou seja, hoje em dia, os concursos, né, de forma geral, e aí quando eu falo em concurso, estou me referindo também ao Enem, o ERJ, que não deixa de ser em concurso, porque você concorre a uma vaga, né?
A gramática nesses concursos é cobrada de maneira implícita. Então, hoje o foco é na interpretação de texto, né? Mas lembre-se, para interpretar eu preciso compreender. E para compreender eu preciso ter claro em minha mente essas relações gramaticais. Surgem questões sobre a adequação da mensagem do registro culto ao registro culto formal da língua ou sobre o sobre o competente manuseio dos mecanismos que ensejam a plena coesão e coerência textual. Bom, resumidamente falando, a coerência ela está muito mais ligada à lógica, ao sentido que esse texto me traz, ao sentido que ele me passa. E a coesão está muito mais relacionada às questões gramaticais. Ok? Resumidamente falando, é isso. Então, coesão, relações gramaticais do texto. E coerência, relações de sentido. Um texto ele pode ser coeso, ou seja, ele pode ter as suas relações gramaticais todas bem amarradinhas e não ter sentido. E um texto também pode apresentar o contrário. Ele pode não ter coesão, não estar escrito de acordo com a norma da língua portuguesa, a norma padrão, mas ele pode ser coerente. Bom, de uma maneira muito simplista, eu costumo dar um exemplo aqui que é fácil e que as pessoas não esquecem. A frase que diz o seguinte: hoje nós vai pescar. Quando eu escrevo hoje nós vai pescar, nós temos aí um equívoco em relação à concordância, certo? Então eu posso dizer que esse texto, essa frase, ela está com um problema aí de coesão, porque ela não está escrita de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Mas eu entendi a mensagem. Se eu digo, hoje nós vai pescar, como diz o caipira, né, do interior de São Paulo, como diz o mineiro também, hoje nós vai pescar, hoje nós vai. Mas eu entendi essa mensagem para mim me traz sentido, eu sei do que se trata, então essa mensagem, esse texto, essa frase, ela é coerente. Então, muito cuidado. A coerência ela ocorre quando a mensagem é passada. E a coesão relaciona-se à estrutura gramatical dessa mensagem. Gente, por enquanto é isso. Resumidamente é isso. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Namastê.